Farei a leitura da palavra de Deus. Na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4. Vamos colocar-nos em pé para a leitura da palavra de Deus. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento de Cristo, por Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Podeis assentar-vos? Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento de proclamação da palavra. Eu peço ao reverendo Naor Garcia que faça a oração. Senhor nosso Deus e Pai, rendemos-te graças por este momento de culto. Tu preservaste a nossa vida física e, sobretudo, Senhor Deus, a nossa vida espiritual. E Tu nos trouxeste à Tua casa nesta noite, e aqui estamos para dar testemunho da nossa fé, da nossa esperança, e para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, prepara-nos para receber o recado que Tu tens para nós nesta noite, como igreja Tua. Prepara os nossos corações, dá-nos entendimento, e usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, que ele fale movido e apoiado e orientado pelo Teu Espírito Santo, e o Teu povo aqui reunido possa ser edificado espiritualmente, bem como aqueles que nos acompanham através da internet. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Meus irmãos, no último dia 25 de agosto, foi comemorado o Dia do Soldado. Nosso cumprimento ao nosso irmão presbítero Francisco, policial reformado, que também convidou um dos seus amigos, que hoje é membro da igreja, nosso irmão querido Plínio, né? Ambos são militares. E nós vamos falar nessa noite a respeito do bom soldado de Cristo Jesus, extraindo aí da figura do soldado, reproduzindo as qualidades, as características de um soldado na vida do cristão. Nós encontramos bastante desafios na Bíblia para nós sermos, são algumas figuras, peregrino, para que sejamos luz do mundo, sal da terra, cooperadores de Deus, testemunhas de Jesus Cristo, entre outras. E aqui nós somos chamados a sermos um bom soldado de Cristo, o bom soldado de Cristo Jesus. Nós vamos pensar, meus irmãos, não só em recebermos. E naturalmente, quando nós nos dirigimos ao templo, nós ficamos pensando: o que eu vou receber? É claro que nós almejamos que Deus fale conosco através da sua palavra, que Ele responda às nossas orações, mas nem sempre nós pedimos a Deus para que Ele nos use no seu trabalho e para que nós sejamos disciplinados no seu serviço. Nós temos que refletir como devemos ser, como devemos agir
se é que queremos servir a Cristo com fidelidade. Aliás, nós cantamos alguns hinos, muitos dos nossos hinos são figuras assim, tem um estilo marcial. Temos aquele: avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte e lutai por sua cruz. Então nós falamos a esse respeito, nós cantamos, mas nem sempre nos dispomos a sermos como um bom soldado de Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, a quem ele pede que seja realmente alguém disciplinado, como um soldado, ele diz: tu, pois, filho meu. Ele se dirige a Timóteo como um verdadeiro filho. Ele sabia da sua história, o nome da sua mãe, Eunice, sua avó Loide. Sabia que Timóteo conhecia as Escrituras desde a infância. Então ele chama a Timóteo como um verdadeiro filho. E nós podemos perceber esse amor, essa ternura, a maneira como ele fala a Timóteo, porque Timóteo também se tornou o braço direito do apóstolo na obra missionária. Em vários lugares nós vemos, em várias igrejas, em várias cidades, Timóteo está indo a mandado do apóstolo São Paulo. Então ele fala a Timóteo com ternura, com carinho, chamando-o na verdade de filho. Tu, pois, filho meu. E diz a ele que deve se fortificar, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso é, eu quero que você, meu filho, seja uma pessoa forte. Mas ele não está dizendo propriamente no sentido físico, de ter uma rigidez física, se bem que isso é muito importante. Ele está falando que Timóteo deveria ser forte na graça que está em Cristo Jesus. À medida que aumentam as nossas lutas, à medida que aumentam as nossas provações, nós sentimos ainda mais a necessidade de fortalecimento espiritual nas nossas vidas. E nós não podemos confiar na nossa própria força, na nossa suficiência. E por isso o apóstolo está dizendo: você fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o mesmo apóstolo, escrevendo também aos cristãos de Éfeso, ele diz também que não confiem, diz, mas na graça, ele diz: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, se é que nós queremos realmente servir a Cristo, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser vigorosos na nossa fé. E nós vamos ver como isso se encaixa com essa figura do soldado. O apóstolo São Pedro, ele, cheio de entusiasmo, ele prometeu que nunca negaria a Cristo, que nunca abandonaria a Cristo. Ele falou: olha, ainda que esses aí, todos eles, né, eles podem te abandonar, mas eu não, eu estarei aqui, de maneira alguma. Naquele dia ele estava procurando ser uma pessoa forte, mas forte em si mesmo, nos seus próprios recursos. E quando surgiu realmente a aflição, o problema, a luta, nós sabemos o desfecho, que Pedro não teve êxito. Diferentemente do apóstolo São Paulo aqui nesse texto, que passou por lutas, por tantas dificuldades, e a respeito de um problema que ele não deixa muito claro, mas ele disse: eu orei ao Senhor 3 vezes, e o Senhor me disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, não significa que nós não tenhamos dificuldades, assuntos pelos quais devemos orar, algumas coisas que ansiamos na nossa vida, mas independente das circunstâncias, nós precisamos ser fortes na graça de Deus, porque ela é suficiente e essa graça nos basta. E sendo fortalecido, o apóstolo agora ele está dizendo também: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Mas eu gosto de participar de algumas coisas alegres, de entretenimento, de algumas
reuniões sociais, mas participar de sofrimento, participar das lutas. E ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Esse sofrimento do apóstolo Paulo, aqueles que conhecem as epístolas, as suas epístolas, sabem realmente o quanto esse homem, que antes inimigo do Evangelho, ele padeceu por causa do Evangelho, os seus sofrimentos, e se tornou um vaso escolhido, cheio da graça de Deus. E ele convida agora esse menino, agora esse rapaz, Timóteo, antes menino, agora um rapaz, para que ele se juntasse a ele e pudesse lutar por aquelas coisas que realmente valem a pena. Os irmãos estão vendo nesses dias como as pessoas se engajam de um lado e de outro em questões políticas, algumas causas sociais, filantrópicas, mas temos visto que o povo de Deus não tem se engajado da forma que deveria, da maneira que deveria, com toda a intrepidez, por causa do Evangelho, e pudesse realmente fazer um trabalho significativo. Então ele diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para que transmite a outro. E uma das incumbências que ele dá a Timóteo, ele disse: ó Timóteo, você ouviu isso de mim. Ele esteve ali um bom tempo com o apóstolo, aprendeu do ensino apostólico, e disse: mas isso agora você tem que transmitir aos outros. Isso tem um duplo aspecto: nós temos que receber e temos que transmitir. O que tem acontecido muito nas igrejas evangélicas, nós temos recebido muito, nós conhecemos bastante, ou pelo menos deveríamos conhecer, mas nem sempre nós temos transmitido, porque receber é um privilégio, transmitir é um dever. Aqueles que receberam devem também transmitir esse depósito da fé. E disse: você ouviu isso através de muitas testemunhas, através de muitas. O que eram essas testemunhas? Você ouviu e através de muitas testemunhas. Testemunhas eram aquelas pessoas que poderiam dizer assim: eu sei que isso é verdade, eu sei que essas palavras, eu sei que essas promessas são verdadeiras, e eu sei disso porque isso se cumpre na minha vida. Então eles ouviram, e muitas testemunhas poderiam dar com veracidade. Testemunha é aquela pessoa que viu e que se pressupõe que fale a verdade, e com certeza esses homens que ouviram eram testemunhas. Você, Timóteo, você ouviu isso através de muitas testemunhas, pessoas que confirmaram essa palavra, e agora também você vai transmitir a outras pessoas. Nós somos, meus irmãos, como Timóteo. Timóteo era uma ligação entre a era apostólica e o que se seguiria. Nós somos também um link, nós somos ligados a um passado e a outra geração, entre duas gerações. Eu não sou responsável pela geração passada e nem pela futura, nenhum de nós. Nós somos responsáveis pela nossa geração, o que nós vamos fazer, e é preciso que nós atentemos bem para a palavra, para que nós não sejamos apenas receptores, ou não sejamos apenas consumidores da fé. Mas é muito bom, né? Eu estou lá domingo, eu canto, eu participo, é muito agradável. Aliás, talvez esse horário não houvesse um lugar melhor para que nós estivéssemos, a não ser que na nossa reunião dominical, no nosso culto comunitário. Eu reconheço, meus irmãos, que é um privilégio, que não há talvez nenhum outro lugar tão bom, tão agradável, tão importante, que estarmos reunidos, mas nós somos chamados para uma ação, para transmissão. Isso nós devemos fazê-lo como se fôssemos um soldado, e daí que nós depreendemos a figura que nós vamos extrair, né? Essa pregação do Evangelho. Aliás, também Paulo disse a Timóteo o seguinte: quando você for transmitir, você transmite a homens fiéis e idôneos.
O que significa isso, transmitir a homens fiéis e idôneos? Significa que o Evangelho não é para ser transmitido também a qualquer pessoa, quando se verifica aquilo que Jesus disse, lançar pérolas aos porcos. Você tomar aquilo que é de mais precioso e colocar para uma pessoa que está zombando e que não coloca realmente valor, você transmite a homens fiéis. A palavra fiel no grego, pistos, quer dizer crente, leal, uma pessoa confiável, uma pessoa de quem pode se depender. E como é gostoso quando a gente passa o Evangelho para alguém e essa pessoa recebe como uma pessoa fiel. Então isso é muito proveitoso e naturalmente isso não vai ficar com aquela pessoa apenas, ela vai levar a outros, vai levar a sua família, aos seus vizinhos. E o que é uma pessoa fiel? A pessoa fiel é a pessoa que busca a glória de Deus em primeiro lugar. Há muitos que se aproveitam do Evangelho para trazer os holofotes para si. Os holofotes têm que estar sobre a pessoa de Cristo. Fiel é aquele que leva honra ao nome de Cristo, aquele que luta pelo bem-estar das almas, pela união e o progresso da igreja. Igreja, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Não é nós comprarmos meia dúzia de cadeira e alguns instrumentos. A igreja, quando nós estudamos na Bíblia, é a comunhão daqueles que foram lavados no sangue de Cristo, que aceitam Jesus como Senhor. E essas pessoas, então, deveriam receber de Timóteo, alguém que já exercia um cargo. As pessoas não devem estar recebendo uns dos outros sem nenhuma incumbência, sem nenhuma responsabilidade. Timóteo era uma pessoa autorizada, Paulo era uma pessoa autorizada, uma pessoa confiável, fiel. Ele passa isso para esse jovem também deve procurar outras pessoas, para que esses, por sua vez, também leve esse evangelho a outro. E ele disse da figura do soldado, e quando nós pegamos a figura do soldado, nós pensamos em disponibilidade, disponibilidade. O soldado não diz, agora eu não posso, O soldado está sempre pronto. E ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não se envolve em negócio desta vida. Quando o escritor aos Hebreus, depois de enumerar os heróis da fé, ele fala aos demais que deve se desembaraçar de todo o pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Diz, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é desembaraçar-se? Há muitas coisas que vão nos prendendo e que vai tirando a nossa disponibilidade. Há pessoas que vão arrumando mais e mais encargos nessa vida, a tal ponto que eles não podem fazer, na verdade, com desprendimento a obra de Cristo. O soldado, ele abandona até a sua própria opinião. Eu não sei se soldado de atividade vota, agora vota. Ele abandona a sua opinião para atender aos interesses do seu comandante. Ele se desliga das coisas. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Então, ele está realmente disponível, desliga-se das coisas desse mundo para servir a Deus com bastante desprendimento. Os oficiais devem ser à frente da igreja. Eles devem ser exemplo de disponibilidade, de desprendimento, de serviço, de disciplina. Mas não só era Timóteo, mas todos nós cristãos. É claro que nós não conseguimos nos embaraçar totalmente desse mundo, porque nós temos as nossas atividades normais, mas mesmo nas nossas atividades normais, é necessário que nós nos apresentemos como testemunhas de Jesus, como servos de Jesus. Então, quem quer servir a Cristo tem que ser esse desprendimento. Vou apontar, para até economia de tempo, algumas qualidades que são notórias, que são bem perceptíveis na vida de um soldado. Eu creio que a primeira delas, a que se exige, é a obediência. O soldado é uma pessoa sob ordens, ele é treinado para esse fim,
em alguma emergência, automaticamente ele obedece uma voz de comando. Agora, não é fácil ser obediente. Se nós formos honestos, irmãos, nós vamos admitir que o que nós queremos fazer é a nossa própria vontade e nem sempre a vontade de Deus. É voltar àquela velha cena lá do Éden, quando o homem disse: não, eu vou mandar na minha vida, eu não quero interferência, eu vou cuidar da minha vida. É a rebeldia, são aquelas desculpas sem fim. Ah, mas foi a mulher que tu me deste. No começo ele se alegrou, né? Falou: olha, essa é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Ele ficou feliz, mas logo ele, caindo em pecado, disse: foi a mulher que tu me deste. Então, essa obediência não é uma coisa fácil, não é que se adquirir. Nós queremos sempre fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas a pergunta que o cristão deve fazer é a seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? O apóstolo Paulo, antes Saulo, foi um homem muito voluntarioso, mas quando ele caiu por terra, a primeira pergunta que ele fez é: Senhor, o que queres que eu faça? Há um livro que ele é muito sugestivo, até pelo título, Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus em nosso lugar, né? E o apóstolo São Paulo pôde encarnar essa verdade quando ele disse assim: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Satanás, meus irmãos, quer que nós vivamos uma vida de desobediência e quer que nós carreguemos um fardo desnecessário, até de algumas coisas que eu não diria que até são pecado em si mesmo, mas elas acabam atrapalhando a nossa vida. Nós vamos nos envolvendo. Eu mesmo, como pastor, certa vez me envolvi com um trabalho muito interessante, até filantrópico, mas eu percebi que aquilo, não diria que fosse um pecado, mas era alguma coisa que me atrapalhava, que me embaraçava e que tirava um tempo daquelas coisas que realmente são necessárias. E é uma pena ver muitos crentes assim. E uma das coisas que ajuda muito na obediência, que torna fácil, é que quando a pessoa que dá ordens é uma pessoa que está preparada para cumprir. Já viram uma pessoa que só gosta de dar ordem e ficar esperando, né, observando se os outros vão cumprir? Meus irmãos, nós aprendemos pelas Escrituras que Deus nunca pede algo que Ele não possa fazer. Ele não ficou lá no céu sentado tranquilamente, esperando que os homens fossem obedientes apenas, mas Ele veio a esse mundo em Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele enfrentou as nossas tentações, Ele viveu esta vida que nós muitas vezes achamos difícil, todas as nossas dificuldades, os nossos trabalhos. Ele é chamado na Bíblia de homem de dores e que sabia o que era padecer. Não foi um Deus que não tivesse, que olhasse o homem e não pudesse sentir, né, as dificuldades e as nossas lutas. E essa obediência nós vemos em Cristo. Vemos também algumas figuras como Abraão, às vezes quando nós não entendemos certa situação, mas mesmo assim nós devemos obedecer. Abraão, quando Deus pede o filho a ele naquele momento ele não entende. Mas eu penso assim que um general, quando ele dá uma ordem, o soldado obedece, porque o soldado ele não é capaz de divisar todo o campo de batalha, ele não tem toda aquela percepção do que está acontecendo exatamente. Então, mesmo que ele não entenda, o soldado, ele atende à voz de comando. Meus irmãos, se Cristo realmente foi obediente, nós somos chamados para a obediência. Obediência só traz bênção. O mundo deve às pessoas obedientes. Desobediência só traz morte, só traz tristeza e dificuldades. Uma outra qualidade do soldado, que é bastante clara, é a questão da coragem. O soldado tem que ser corajoso. E coragem, ao contrário do que muitos pensam, não é não ter medo. Coragem
é nós enfrentarmos aquelas coisas que têm que ser enfrentadas, mesmo tendo medo, temendo que possa acontecer, mas sabendo que aquela coisa que algo tem que ser feito. Isso é coragem. A diferença entre coragem e temeridade ou imprudência é que a pessoa sabe realmente o porquê está tomando aquela decisão, mas ele entende que é necessário. Eu creio que nós sabemos discernir isso com exemplos práticos. Não é coragem a pessoa encher a cara e sair dirigindo, tá? Não é coragem a pessoa arriscar o que ganha numa mesa de jogo. A pessoa que joga deveria ser internada, porque as coisas só podem ser conseguidas a justo título, ou por trabalho, ou por herança. Essa questão de transferir bens e a medida de jogo, isso é condenado pela palavra de Deus. Isso não é coragem, eu vou arriscar tanto. E todos esses tipos de jogatinas, e fazer algumas coisas que envolvam terceiros em perigos. Eu vou fazer isso, tal, mas ele está colocando a vida de outros em risco. Meus irmãos, coragem é tomar algumas atitudes, mesmo que impopulares, nos tornarmos o risco de sermos impopulares, de dizer de que lado nós estamos em certas circunstâncias. Nem sempre é necessário, as pessoas já conhecem a nossa postura, mas em algumas ocasiões é necessário dizer de que lado nós estamos. Há pessoas que vão levando estão sempre em cima do muro, das conveniências, e isso realmente eu não creio que seja coragem, E na verdade nós temos uma ilustração, não sei se é verdade, mas ela se aplica aqui ao caso. Eu vi essa ilustração de alguém que, integrando as tropas de Alexandre o Grande, tinha o mesmo nome, eram homônimos, chamava-se Alexandre, mas era uma pessoa pusilânime, medroso, covarde, e foi dito a essa pessoa: ou você muda de nome, ou você muda de vida. Meus irmãos, se nós somos soldados de Cristo, se é que nós nos declaramos soldados de Cristo e cantamos avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, ou nós mudamos realmente de nome, dizemos que não somos cristãos, ou mudamos de vida. Essa ilustração se aplica a esse fato, E eu creio que Jesus foi a pessoa mais corajosa. Eu não vejo Jesus indo para a cruz titubeando, eu vou, não. Quando ele sabe que tem que enfrentar, ele vai de cabeça erguida, ele vai, e ali ele, daquela morte terrível, ele enfrenta corajosamente por nós. Há tantas coisas que nós poderíamos dizer do soldado e aplicar à nossa vida. Outra qualidade é a questão da resistência. Diz que se conhece o bom soldado em tempos difíceis, quando ele luta cansado, com fome, completamente extenuado. Porque é fácil quando todas as coisas vão bem. Eu não sei, nosso irmão Baltazar foi jogador, é fácil jogar num time que está ganhando, mas e quando acontece o contrário? O cronômetro vai passando, está perdendo, não se vê a possibilidade de reversão, e a gente vê o esforço e tal, são dificuldades, as pessoas se exaurem, faz tudo o que é possível. Por quê? Ele mostra a resistência, ele mostra a resistência. Então, na vida, nós vemos e falamos aqui que a vida não é um sprint, é uma maratona. O que é um sprint? Sprint é aquela arrancada, sobe nos 100 metros, que nós vimos aí nos maratonas, aprendemos muitos termos aqueles dias ali. A maratona não, é aquela corrida, cadenciada, que importa em resistência, em técnica, e nós devemos pensar, quando a Bíblia diz assim: corrieis bem, quem vos impediu de continuar discorrendo? Quem será que impediu algumas pessoas que estavam correndo bem? Nós temos até o hino que diz: quantos que corriam bem, mas já não correm bem mais, estão acabados. Tem gente que pode chegar até a alegar que foi o pastor que atrapalhou a corrida. Eu era firme, mas o pastor falou alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa. E o apóstolo Paulo assim: quem vos impediu de continuar discorrendo? Vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar discorrendo?
O William Barclay, num livro que ele fala sobre a Igreja Jovem de Deus, ele conta uma ilustração interessante de um médico vienense que teve que fazer 2 cirurgias semelhantes, ou praticamente iguais, de 2 jovens que tinham que amputar os seus braços na altura do ombro, e eles eram ainda jovens. E depois de algum tempo, esses jovens, 2 anos eu creio, depois daqueles tratamentos iniciais, depois dos cuidados que logo que se correm, eles voltaram, e o primeiro disse ao médico o seguinte: eu estou perdido sem meu braço, eu estou perdido, eu não posso trabalhar, o casamento agora está fora de cogitação, não tenho perspectiva de casamento. Disse: eu sou uma tora, eu sou um pedaço de madeira, uma tora de madeira, nada mais. O segundo disse assim: eu descobri maravilhosamente que eu posso viver sem meu braço direito. Disse: eu tenho um trabalho melhor que eu tinha antes, uma outra função. Eu me casei e tenho um lindo garoto. E às vezes eu me pergunto, por que Deus me providenciou 2 braços quando um é suficiente? Então, um foi derrotado pelo problema e outro resistiu, enfrentou o problema. Meus irmãos, quando Paulo pensa no soldado, ele está pensando em pessoas assim, né? Pessoas obedientes, pessoas corajosas, pessoas que não desistem por qualquer coisa, que abandonam por motivos fúteis, na verdade porque talvez não era. A gente sempre espera que alguém que se afaste, a gente tem esperança que não seja uma alma perdida para sempre, que ela possa retornar. Mas alguns não vão retornar porque não eram, porque a Bíblia diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem teriam permanecido conosco. E também nessa resistência, meus irmãos, não vamos pensar que a vida é sempre primavera, nós temos também inverno, nem sempre o vento nos é favorável, e nós não iludimos os cristãos, principalmente os cristãos que se achegam às igrejas reformadas. Nós falamos da Bíblia claramente para eles, que Jesus disse: no mundo passais por aflições, tome a sua cruz, siga-me diariamente. É claro que há alegria espiritual, que há tempos de bonanças, mas nós não estamos isentos, como quaisquer outros seres humanos, de enfrentarmos dificuldades. A diferença está na maneira como enfrentamos. Um daqueles jovens disse: a minha vida acabou, né? Sem meu braço, não trabalho, não posso casar, não posso mais nada. O outro disse: não, né? Eu estou realmente bem, né? Por quê? Porque essa resistência que Paulo está dizendo, fortifica-te na graça, é a graça de Cristo, é aquilo que Paulo ouviu dos lábios de Jesus, e a minha graça te basta, a minha graça te basta, é suficiente. Ainda é possível falar mais uma característica, porque essa também é bem marcante, é a questão do sacrifício. O soldado está preparado para o sacrifício pela vida das pessoas que ama. Se ele vai à guerra, hoje é muito difícil justificar uma guerra, né? Porque é difícil uma guerra de defesa, né? Ou estamos defendendo apenas o nosso território, sempre interesses outros estão embutidos nesse fato. Mas quando um soldado vai à guerra, ele não vai por causa dos seus próprios interesses, né? Ele vai para servir, né? E nós também devemos ter um sacrifício não para a salvação, esse não se pode fazer mais nada, o sacrifício foi pleno, é como o primeiro hino que nós cantamos hoje, né? De uma vez, né? Amigo, acredita, de uma vez Jesus, ele satisfez os nossos pecados. Só existem 2 caminhos na vida, e é duro ouvir isso, mas é verdade. O primeiro é aquela obsessão acentuada da pessoa que quer realmente tirar vantagem em tudo, até dá vergonha quando alguém fala que esse é o jeitinho brasileiro, não é? A pessoa pergunta: será que eu vou ter alguma vantagem nisso? Quanto que eu vou ganhar, né?
Será que as coisas vão ficar mais confortáveis para mim? Vão ficar mais fáceis? O outro pensa, como que eu posso servir? Como que ele pensa no dar e não receber, que mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Existem aqueles que acrescentam a vida e aqueles que tiram. Há pessoas que só tiram, elas não acrescentam nada. E eu penso que se a classe política do nosso país verdadeiramente fosse cristã, o que eles pudessem acrescentar e não tirar, porque ali é uma assembleia de interesses, e na verdade não há dúvida que o nosso padrão não é aquele que só quer receber, mas aquele que quer servir, aquele que dá, porque o padrão é Cristo, e Ele veio para dar a sua vida por nós. Toda a glória, toda a alegria que estava era dele por direito, pertencia a Ele, mas diz que Ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma humana, Ele tornou-se como um de nós, e como homem, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o soldado cristão deve pensar no que ele pode fazer em favor dos outros. Nem sempre o soldado tem que atacar, às vezes tem que colocar o seu corpo entre o inimigo e a pessoa que ele ama, é um sacrifício, mas podemos dizer que tudo se resume na lealdade, a lealdade. Eu creio que Timóteo foi uma pessoa leal, e tão leal que Paulo, que aqui o chama de meu filho, quando Paulo está já idoso, está pressentindo a sua morte, ele sente necessidade de ver esse jovem, Timóteo, seu companheiro, seu braço direito, e ele fala, procura vir ter comigo depressa, antes que chegue o inverno, porque no inverno as embarcações não poderiam sair dos portos, e ele teria que ir depressa ao encontro do apóstolo Paulo, levar para ele os livros, a capa que ele havia esquecido. E Timóteo foi, na verdade, esse soldado de Cristo, que, na verdade, Paulo conhecia bem o que era um verdadeiro soldado. Eu até creio, eu coloquei um artigo no jornal essa semana, que o soldado tem que ganhar um bom soldo, um bom salário. O soldado não deve ganhar só homenagens, não. Mas, na verdade, aqueles que servem a Cristo receberão, meus irmãos, uma grande recompensa. Nós não temos ideia. Aliás, não deveríamos servi-lo por isso, embora a Bíblia diga que se pode esperar, diz que Moisés, ele via a recompensa, que vale realmente mais que todos os tesouros e todas as coisas deste mundo. E o hino que eu mencionei no começo diz, avante, avante, ó crentes, a passo triunfal. Após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente, será o vencedor no céu glorificado com Cristo o Salvador. Vale a pena ser um bom soldado de Cristo. A coisa mais triste, meus irmãos, é um crente relaxado, nos cumprimentos dos seus deveres, na sua falta de disciplina. O soldado não pode dizer, não, eu vou deixar para mais tarde, eu vou ficar mais acomodado. Nós não somos chamados para isso, para ficarmos comodamente. Nós somos chamados para o trabalho. Se Deus quisesse nos levar para o céu, já teria nos levado a tempo. Mas Ele nos dá uma oportunidade que Ele não deu aos anjos, que é aquilo que Paulo diz a Timóteo, você, meu filho, aquilo que você ouviu, aquilo que foi confirmado, você vai transmitir, e você não tenha medo, participa desses sofrimentos, e faça isso, como um bom soldado. O bom soldado não se envolve em negócios desta vida, e coisas que vão atrapalhá-lo, mas em tudo ele quer satisfazer aquele que o arregimentou, e quem nos arregimentou, meus irmãos, não temos dúvida nenhuma, é o nosso Senhor Jesus Cristo, embora não pareça, porque nem sempre nós temos essas qualidades, a qualidade da coragem, a qualidade da resistência, isso tudo que se nota na vida de um soldado. Que Deus abençoe, para que nós possamos ser fortes, a fim de prestarmos um serviço digno, como bom soldado de Cristo Jesus. Amém.